Bom dia, graças ao nosso bom Deus. Hoje as misericórdias dele se renovou nesta manhã, 29 de janeiro de 2025, e continuaremos a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. Nós iniciamos ontem o capítulo 5, Respeite a sua estação, e hoje o tópico diz o seguinte: frustrações doem, comparações são destruidoras. Quando nos rendemos à tentação da comparação, esbarramos na desistência. Desistir não é o mesmo que renunciar, é abandonar, abdicar, não prosseguir em um intento. Sei que levantar após os tombos da vida requer uma força que nem sempre encontramos em nós mesmas. Eu mesma lutei contra a tentação da desistência diversas vezes. Fui desencorajada pelas circunstâncias, por pessoas e até por mim mesma, crendo que jamais viveria algo realmente significativo. Experimentei momentos de profunda frustração, mas foram justamente neles em que pude ouvir a doce voz de Jesus, que me dizia para lançar as redes do outro lado. O Senhor sabia que, assim como Pedro, eu havia lavado e abandonado as redes. E quando eu estava a ponto de desistir de tudo, deparei com a maior pesca da minha vida. Deus nunca desiste dos que lhe pertencem. Ele usa as nossas maiores frustrações para alinhar a perfeita vontade dele. O meu limite não é o seu e o seu limite não é o meu. Então, seja livre. Este é um assunto que tem pulsado no meu coração há muito tempo, justamente por receber mensagens e pedidos de socorro todos os dias de mulheres com sintomas de uma vida vazia e frustrada. Na maioria das vezes, esses sintomas resultam da falta de entendimento da estação que estão vivendo e pelo costume nefasto de se compararem com outras mulheres. Inúmeras mulheres estão sofrendo por não entenderem o tempo que vivem. Entender o nosso tempo dentro do propósito de Deus fará toda a diferença na nossa vida e nos projetos que Deus mesmo nos confiou. No entanto, existe algo ainda pior. Algumas mulheres se frustram porque querem viver a estação de outra pessoa. Deus usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. Quantas de nós temos amigas ou conhecidas que estão super felizes por terem conseguido um novo emprego, por iniciarem um novo projeto ou por voltarem a estudar? Elas são convidadas para palestrar, conhecem lugares maravilhosos e fazem novas amizades. E nós? Enquanto isso, estamos com o bebê no colo, temos dificuldades financeiras, não conseguimos concluir os estudos, o nosso ciclo social é reduzido e nos sentimos mais trancadas que passarinho em gaiola. Isso não significa que umas são melhores que outras, apenas que cada uma vive sua própria estação. Caso não consiga entender essa diferença de estação, podemos nos tornar mulheres amarguradas e feridas, marcadas por uma esterilidade crônica. Devemos nos alegrar e celebrar também as alegrias que não são nossas,
os momentos e as estações maravilhosas que outras mulheres também estão vivendo. Se o céu pudesse cravar algo no nosso coração, seria: não inveje, celebre. Não precisamos invejar a estação de ninguém. Podemos celebrar juntas e andar na estação do Senhor para nós, desfrutando daquilo que Ele nos deu no tempo que se chama hoje. Tenho a honra, nessa caminhada de fé, de me sentar com muitas mulheres que são amigas de Jesus. E o que mais me impressiona nelas é a capacidade de celebrar as laranjeiras que estão espalhadas por aí. Como é maravilhoso encontrar não somente as que choram com os que choram, mas as mulheres maduras e resolvidas que são capazes de sorrir e de se alegrar com aquelas que se alegram. Cada estação tem uma provisão escondida. Por mais seco e vazio que um pessegueiro esteja em algumas estações, ele não irá morrer, porque existe uma provisão para que ele sobreviva a esse período até que chegue o tempo da frutificação. Da mesma forma, por mais seca e difícil que seja a estação que estamos vivendo, ela está promovendo em nós aquilo que é necessário para que voltemos a dar frutos. Expectativas. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-o dizer. Eu li Marcos do capítulo 11, do versículo 12 ao 14. Jesus tem expectativas a nosso respeito. Se existe algo de que não podemos fugir de forma alguma, é do seu olhar sobre nós. Quando Deus pôs dentro de nós um propósito, um destino, um chamado, Ele mesmo sonhou que viveríamos dentro desse propósito e chamado para nós. Voltemos à minha experiência no pomar daquela fazenda. Sabemos que desde que era uma pequena semente, a laranjeira já possuía o DNA de uma laranjeira frutífera, uma vez que foi criada para esse propósito. De nada adiantaria se a laranjeira desejasse dar figos ou até maçãs, porque seu DNA carrega o propósito de produzir laranjas. No texto de Marcos, lemos que Jesus foi até uma figueira procurar figos. Ele não foi procurar laranjas, nem uvas, nem maçãs, porque a expectativa dele nunca é injusta. Ele sempre buscará frutos conforme a identidade e o propósito que depositou em cada um de nós. Muitas pessoas vivem sem direção, porque não conhecem seu propósito de vida, ou seja, o seu DNA. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todos nós temos um propósito, um DNA que o céu pôs no interior de cada uma de nós. A única forma de descobrirmos esse propósito é através de um relacionamento íntimo com Deus. O texto também relata que Jesus teve fome e, ao ver aquela figueira, teve a expectativa de que ela pudesse saciá-lo. Existem coisas que Deus colocou em nós com a expectativa de que possamos suprir uma necessidade e saciar uma fome. Por isso, não podemos estar desconectados deste propósito. Deus tem expectativas a nosso respeito. Corresponder a elas nos trará plenitude e felicidade.
No entanto, como as pessoas não se conhecem, olham para nós e nutrem expectativas a nosso respeito, e na maioria das vezes, porém, são expectativas irreais. Se isso trouxer vaidade ao nosso coração ou preencher um vazio, vaidade ou carência, podemos ceder às expectativas alheias e às vezes traindo o nosso propósito, frustrarmos as expectativas de Deus em relação a nós. É importante saber fugir das expectativas que as pessoas têm a nosso respeito e cuidar para não sermos guiadas por elas. Devemos sim amar as pessoas, mas não ser guiadas por elas. Muitas vezes honramos a Deus e tememos as pessoas, quando deveria ser o oposto. Deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. Hoje Jesus olha para algumas figueiras e diz: Eu tenho fome, eu quero figo. Foi assim comigo quando ouvi o Pai me dizer: Eu quero alguém que vá até as áreas de prostituição e que sejam os meus pés, as minhas mãos em lugares como estes. Ele veio até mim, uma figueira que não sabia muito o que fazer, mas que estava disponível e desejava corresponder às expectativas do Criador. Isso é tudo de que precisamos, é desejar corresponder às expectativas dele.